a pessoa acorda e se dá conta de que existe. Ela pensa, eu sou, eu existo. Mas, ainda não compreende como chegou nesse ponto. A vida é um eterno dogma existencial, não tem explicação. No fundo, a vida promove uma pura evolução do ser. Constatamos por evidências fósseis que, no mundo existiram várias raças hominídeas, antes da raça ariana surgida na Mesopotâmia, vinda do Homo sapiens. Muitos procuram ideologias e explicações místicas, supersticiosas, para a existência humana. Mas, de fato, ideologias são mentiras, invenções, tanto em religião quanto em economia e política. Portanto, qualquer ideologia é limitada, vã, inútil. Contudo, então por que existem tantos fenômenos psíquicos, paranormais, como as vidências de premonições de fatos verídicos, que vão além do tempo e espaço? Na história, Cristo foi o único que venceu o mundo e as ilusões dos espíritos soberbos. A soberba é uma ilusão, é uma mentira. Por amor próprio, o esclarecido espalha a verdade, para no presente proporcionar um contexto saudável. Mas, assemeando também para no futuro colher os seus frutos. Cristo era muito à frente de seu tempo, aquele mundo infernal não era o tempo dele. Quando ele retornar em breve na próxima era ele já estará no tempo do seu reino unido na verdade. E eis que, os diabos, clamaram, dizendo, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Disse-lhes, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Durante as suas 7 eras zodiacais a raça ariana ficou perdida, sem juízo, sem salvação de consciência. Mas, agora no fim do dia da era de peixes de Cristo a verdade ressuscita. Se passaram 7 selos, 7 trombetas, ou 3 tempos e meio após o surgimento da raça ariana. Agora vem o juízo final, mas 0,666 ou 2/3 de seres não se salvam de consciência. 2 partes, de bestas e diabos, ardem de ódio contra o purificador fogo da verdade. Eles ficam para sempre no seu inferno de consciência, abaixo do nível da razão da vida. A parte diabólica não encarnou no mundo. E, metade dos que encarnaram no mundo se perdem. Assim, apenas uma parte evolui e surge no reino divino de autoconsciência, na nova era. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes, 0,666, delas serão extirpadas, e expirarão, mas a 3ª parte restará nela. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Serpentes, raça de víboras! Como escapareis da condenação do inferno? Tu, porém, vai até ao fim, porque descansarás, e te levantarás na tua herança, no fim dos dias. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão, por 1 tempo, 2 tempos, e a metade de 1 tempo. Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio, para o destruir e para o desfazer até ao fim. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão, e lhe obedecerão. Sacrificaram os puros com as suas imundícies religiosas por 3 tempos e meio. Mudaram o calendário e a lei de Moisés abolida por Cristo, fazendo o cristianismo. 4.000 anos após o surgimento dos arianos veio o dilúvio, do degelo da última era glacial que elevou os mares. Um tempo de 4.000 anos durou a extinta civilização Atlante na Terra. E veio mais 2 tempos ou 8.000 anos, até a crucificação de Cristo. Ele veio no 3º tempo, ou 12.000 anos depois de Adão e Eva. Cristo saiu da boca da era de peixes com a verdade. A era de peixes é o dia cósmico de Cristo, ele dura 2160 anos. Assim, durou mais meio tempo da crucificação até agora para a ressurreição da verdade, no juízo final de consciência. Em um só dia cósmico Cristo terminou a sua obra. Conforme a Bíblia, Cristo revelou a verdade. Ele não inventou religião nem nomeou ninguém de cristão. Cristo não fazia rituais nem cobrava dízimo. Os discípulos se nomearam de cristãos e fizeram o cristianismo judaico-cristão.
O cristianismo inventado não é o evangelho da verdade de Cristo. O nome cristão vem de cristianus, cretino, besta, não vem de Cristo, ungido. A verdade é imparcial, perfeita, pura, imaculada, intocável, santa. A verdade é o Espírito Santo. A verdade não é doutrina, não tem sacerdote, igreja, ritual e dízimo. Profecias são premonições psíquicas de fatos que irão acontecer, sem religião. O ser humano tem a liberdade para fazer o seu destino, já previsto de forma paranormal. As divinações já demonstram que a consciência espiritual ultrapassa o corpo mortal, certificando a vida eterna do ser. Na natureza da justiça divina tudo é unido à unidade do infinito, ela não discrimina nem tempo e espaço. No universo não há dia ou noite, bem ou mal. O conhecimento de bem e mal é a mentira, contra a divindade do ser. A verdade é a eterna luz, e não conhecimentos relativos, efêmeros. O espírito já é uma forma de matéria. O ser humano é um espírito encarnado. Espíritos impuros com soberba nem encarnam. Eles são falsos, intriguistas, caluniadores, diabos. Os diabos são estúpidos, ficam no seu inferno abaixo do nível da razão da vida eterna. A ilusão de orgulho desconecta o ser da realidade da vida. O orgulho mata a evolução espiritual. Na verdade, ninguém é melhor que o outro. O preconceito é maldade e falta de inteligência. Pecado é injustiça, pois vem de delito. O adulto tem a sua liberdade sexual, sem discriminações. Todos nascem puros, sem orgulhos, sem religião nem preconceito, sem pecados, sem dívidas passadas. Todas as religiões são mentiras, assim como a doutrina espírita. Seres iluminados na verdade não fazem rituais nem pagam dízimo. Os médiuns são videntes crédulos, enganados por entidades diabólicas. Os demônios adoram o conhecimento, assim, eles manipulam os seus crédulos videntes. O inferno é uma dimensão sem amor. Apenas diabos e bestas ficam eternamente presos nele. Tanto os profetas quanto os discípulos não ressuscitaram de consciência pura na verdade como Cristo. Em toda a história, Cristo é unigênito na verdade, e o Filho primogênito de Deus. Mas, agora, completando 21 séculos, no fim do dia da era de peixes de Cristo vem Miguel, como um Elias. São dois Cristos que vêm a este mundo com a verdade. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, e posta a abominação desoladora, da crucificação de Cristo, haverá 1290 dias. Então ele disse, estes são os dois ungidos, Cristos, que estão diante do Senhor de toda a terra. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E depois daqueles 3 dias e meio o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, 2, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas das eras. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo, e se pôs em pé sobre a areia do mar. E um dos anciãos me falou, dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são, e de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. O arcanjo Miguel é o descendente de sangue de Cristo, ele é a pergunta final, quis de Deus. Quem é como eu sou o que sou? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou me enviou a vós. O puro humildemente diz, eu sou o que sou. Mas, os estúpidos iludidos dizem em vão, eu sou judaísta, eu sou cristão, eu sou espírita etc. Existe uma batalha invisível, íntima, onde aqueles fracos que mentem, idolatram, assassinam, não evoluem adiante, eles perdem. Eles caem sozinhos, presos no seu inferno de mentalidade.
O capitalismo inventado promove a ganância e a competição, causando o aquecimento global que mata os seres. Cristo ensinou a comunhão, compartilhamento, companheirismo, união. Criaturas possessivas, que idolatram dinheiro, religião, política, ideologias, pessoas, time de futebol, artistas, escolas de samba, imagens, espíritos, coisas, não evoluem de consciência. Não se idolatra nem o Altíssimo e a Cristo, eles são eternamente amados pelos puros, santos. Bestas idolatram doutrinas inventadas e discriminam pessoas, contra a razão da realidade da vida. Os religiosos cometem impunemente crimes penais de preconceito sexual, estelionato, charlatanismo, curandeirismo, injúria, calúnia, difamação, constrangimento ilícito, formação de quadrilha, apologia ao crime, incitação ao crime, etc. Nenhuma profecia tem importância, o importante é saber amar. A morte não é o fim. O fim é não ter juízo, como os diabos. A soberba causa a segunda morte, a do espírito. Será que diante das provas testemunhais paranormais da Bíblia, os céticos e religiosos compreendem a gravidade dessa situação? Essa questão vale a vida eterna dos seres. Não existe meio discernimento. Não existe meia salvação de consciência, o ser se salva de juízo ou não. O resumo é esse: após 7 eras da raça ariana, só evolui adiante quem vence de consciência. Na nova era vem um novo reino, onde as impurezas são eliminadas. Quem não evolui fica no inferno com os diabos. Quem olhar para trás, ficando preso ao passado, perde o presente e o futuro. Salve-se no juízo final, ame ao seu ser sobretudo e o próximo como a si mesmo. Sem orgulhos, sem religião nem preconceito contra ninguém.